Olá, tudo bem? Boa noite para vocês. Oi, boa noite. Como é que tá? Tudo bom? Eu tava aqui Bem, na. graças a Deus. Ah, peraí que o Joel tá entrando aqui, velho. Deixa eu começar. Eu tava esperando ver se entrava alguém, que também se não entrasse eu ia gravar a aula, né? Eu falei, mas vou esperar um pouquinho. Aí eu tava aqui mexendo no celular aqui, enquanto vocês não Uhum. eram. Acabando o ano, né? Graças a Deus. Ai, nem falo. Vamos ver se ano Cansaço tô demais. cansa muito. Nossa, Patrícia, muito cansativo. Cansativo, uma coisa diferente para todo mundo, né? Então todo mundo teve que se reinventar. Foi complicado. Uhum, Esse ano foi muito complicado. Mas é bom que foi. a gente vai aprendendo. Então, É, o engraçado é que eu autorizei o Joel a entrar aqui, mas parece que ele está com dificuldade. Ou ele já está aqui, peraí. Tá só, parece que está conectando. Você está me ouvindo bem, Patrícia? tô. Então tá. Não sei, às vezes o problema às vezes é da internet dele. Que tá indo tudo bem, né? Bom, vamos fazer o seguinte, o tema da aula de hoje, Patrícia, de hoje até as provas, e até o final da aula, eu vou fazer muita revisão, tá? Ah, tá. Só hoje que eu resolvi fazer, que não é bem, hoje não é bem uma disciplina, né? Vamos dizer assim, no aspecto técnico, né? Hoje é mais uma reflexão que eu resolvi fazer sobre os mitos e realidades da qualidade no Brasil. Esse aí é um tema até de um livro que eu tenho, tá? Não é que eu copiei o livro, só o título que foi uma cópia. Eu tenho um livro aqui, ó, não sei se você consegue ver aí, porque a minha câmera não é muito boa, chama Mitos e Qualidade no Brasil. Então, baseado nesse livro, eu montei esse trabalho aqui e falei assim, esse aqui é um trabalho mais reflexivo do que técnico, científico, né? Igual quando a gente estuda conceitos, é diferente. Então, aqui está discutindo realmente a questão da qualidade no Brasil. Então, essa primeira parte eu vou fazer isso, na segunda parte eu vou fazer a revisão. Bom, isso aqui para mim já não é história, né? Porque como eu sou bem mais velho do que vocês, eu vivi isso, entendeu? Então é muito interessante quando você lê num livro e fala, poxa, eu vivi isso, né? É muito engraçado, que a gente, quando lê história, a gente sempre vê história de coisas que a gente não viveu. Então é muito interessante quando você lê algo que você vivenciou. Então, a qualidade no Brasil, a preocupação mesmo com a qualidade, ela já vinha, né, desde os anos 70, 80, então, mais fortemente falando, a qualidade chegou muito forte no Brasil no início dos anos 90. Foi coincidentemente quando eu me formei. Eu me formei em 91, estava com meus 22 anos, e foi realmente uma época, eu costumo falar, Patrícia, que a minha vida foi dividida, parece, em duas partes. De quando eu nasci até mais ou menos 1989, foi uma parte, de 1990 para cá foi outra. Eu acho que foi os anos mais intensos da minha vida. A impressão que tem, se eu fizer uma conta aqui, quer ver? Olha só. Eu já tenho. Eu passei a viver mais a segunda parte do que a primeira, né? 2020 para 1990. São 30 anos. E até 1990 eu tinha 21 anos. Então, quer dizer, hoje eu tenho 51. Esses 30 anos, parece que eles foram muito menos do que os 20 anos vividos, da infância, daquela coisa toda. As coisas pareciam que corriam mais lentamente. E a partir de 1990, as coisas avançaram muito. E em todos os sentidos, tá? E hoje continua avançando, e hoje muito mais ainda do que no passado. Então, assim, por quê? Acho que o Brasil teve que correr muito nessa busca da diferença. Mas por que se intensificou nos anos 90? Foram dois fatores, basicamente. O primeiro fator foi o seguinte: o Brasil ele tinha elegido aí o governo do Fernando Collor de Mello, que foi o presidente da época, né? Uma das primeiras medidas que ele tomou para conter a inflação, que o Brasil estava vivenciando uma inflação muito alta, as coisas subiam de preço absurdamente, ele falou assim: ó, já que está subindo aqui, eu vou comprar produto de fora. Ele abriu o comércio internacional. Estou falando isso, está nos livros, mas eu vivi isso. Ele abriu o comércio internacional. Patrícia, a gente nunca viu tanta coisa importada igual a gente viu nessa época. E era tudo muito maravilhoso. A gente ficava igual aqueles índios.
Lógico, não estou menosprezando o índio, não, mas sabe quando os portugueses chegaram no Brasil e começou a dar espelho para índio, o índio ficou maluco, porque era uma coisa diferente, né? Nós ficamos assim. Eu estou te falando porque, por exemplo, foi a partir de 1990 que a gente começou a ver Excel, Word, não existia isso para a gente. O Brasil vivia num país fechado, entendeu? Todas as produções, tudo que o Brasil importava, automaticamente o governo militar teria que transformar num produto nacional, entendeu? Então tinha que fazer um igual. Então você não importava diretamente. E aí nós percebemos que a gente estava muito longe da qualidade que o mundo já estava praticando, entendeu? Então a gente percebeu que o Brasil era realmente um país que parecia que vivia como país, Alice no País das Maravilhas. A gente achava que vivia uma maravilha, mas de fato a gente não estava vivenciando isso. Nós estávamos atrasados, entendeu? Mas o Brasil não preocupava em se abrir para o mundo, não preocupava em concorrer com ninguém, e vivia como se fosse um ser humano acomodado. Então era mais ou menos isso. A partir de 90, com o governo do Collor, que ele abriu, escancarou o mercado, nós pudemos perceber nos produtos que a gente adquiria a diferença, entendeu? Era a diferença gritante, né? E aí, o que aconteceu? As empresas brasileiras, com essa concorrência, e ainda para piorar, veio a globalização, veio a informática, e aí as coisas foram modernizando. Aí a gente estava muito atrasado, tá? Por isso que eu falei que eu vivenciei isso. As nossas empresas estavam num processo de muita acomodação, vivia às custas de governo, de benefício do governo, e era assim que as coisas funcionavam. Tem muita gente que tem saudade disso, porque dá uma sensação. Muita gente que tem saudade, você pergunta, tem muita gente que tem saudade da década de 70, 80, principalmente o pessoal mais velho da idade, ele não é tão velho quanto a mim, não. É as pessoas mais velhas do que eu, tipo, meu pai, bem que meu pai hoje não tem mais a cabecinha boa, mas se tivesse, né? Eles são muito saudosistas da década de 80, porque naquela época era tudo mais calmo, naquela época, de fato, tinha menos violência, tudo bem, tinha sim, mas era porque também era uma pobreza que era comum, entendeu? Quem era rico mesmo e a maioria era pobre. E aí a gente vivia uma vida muito simples, entendeu? Mas ao mesmo tempo realmente tranquila, mas também você não tinha acesso a conforto, não tinha acesso a nada. A partir das décadas de 90, as coisas começaram a surgir, né, no Brasil. Aí, olha só, com a abertura comercial, o Brasil levou um choque de realidade, né? E foi mesmo. Nós vivíamos numa ilha com a ilusão de que éramos felizes. As empresas brasileiras, isso aqui eu acho que é opinião um pouco minha também, né? As empresas brasileiras e a administração no Brasil estava longe de uma realidade que só foi percebida quando os produtos estrangeiros foram tomando a rotina do cotidiano brasileiro. Aí começamos a perceber, pô, você vai comprar um negócio aqui, era muito melhor. E nós, lógico que naquela época já tinha as empresas multinacionais no Brasil. Então você tinha a Nestlé, você tinha a Ford, mas mesmo os produtos que eles fabricavam no Brasil era diferente do que eles fabricavam lá fora. Não sei o motivo por que eles faziam isso. Talvez também acomodaram, tá aqui no Brasil, vou tocar conforme a música, né? E é isso que estava acontecendo. Aí nós tivemos que correr atrás, as empresas tiveram que implementar a qualidade. Então, quando a qualidade surgiu na década de 90, se falava em qualidade mesmo, sabe? Era quase que uma necessidade mesmo de sobrevivência. Aí as empresas. Aí, olha só, aí tem tudo, é igual um remédio, né? O remédio ataca uma coisa, mas tem contraindicação, ou efeitos colaterais, desculpa. Os efeitos colaterais dessa época foram desemprego, terceirizações, mudança mesmo drástica, pessoas foram assim, igual eu me lembro que a gente teve que terceirizar portaria, limpeza, as empresas passaram por um processo, então eram muito amigos meus que eu trabalhava no departamento pessoal na época, perdendo emprego, mas as empresas tiveram que se mexer, entendeu? E ao mesmo tempo, computador chegando, Excel, curso de Word, curso de gestão da qualidade. Eu mesmo fui fazer curso em Belo Horizonte, novinho, recém-formado. Eu estava vivendo no paraíso. Era recém-formado, fui fazer curso pela empresa, né, com 20 e poucos anos. Você sente assim o máximo, né? Curso de qualidade 5S. 5S era um. Só para você ter uma ideia, Patrícia, 5S era, sabe, era a coisa mais importante de uma empresa.
hoje até já é visto um pouco meio que com desdém, né? Eu vejo que os alunos, se fala de 5S, os alunos dão uma olhadinha assim, que é o básico dos básicos, né? Mas naquela época, não. Então, as empresas tiveram esse choque de realidade. Aí eu comentei com você, já me antecipei, né? Que até uma multinacional instalada no Brasil fabricava, por exemplo, dá o exemplo do automóvel, um automóvel totalmente diferente do que se fabricava lá fora. Entendeu? Isso aconteceu muito. Lógico que lá fora era com mais qualidade. Então a gente não entendia o porquê. O próprio presidente Collor, na época, reclamou disso. Tá? Tem uma notícia aqui no jornal. Olha, a chegada dos carros importados, pode olhar aqui, ó, gazetadopovo.com.br. A chegada dos carros importados confirmou incontestavelmente a afirmação de Collor. Nossos carros eram verdadeiras carroças. Ele, que era um cara viajado, ele era um presidente que assumiu na época com 40 anos, meio assim, meio que playboyzinho, viajava com eles, ele sabia que lá o carro era melhor e os carros daqui no Brasil eram uma carroça, e ele declarou isso. Ele desafiou as montadoras. Por que fazem carroça no Brasil e carro bom lá fora, com qualidade? Lá fora, os carros já tinham airbag, como é que fala? Airbag, né? Como é que é? Airbag? Me ajuda aí, Patrícia? Como é que pronuncia aquela proteção? Ai, Alexandre, eu sou péssima Airbag, para né? falar esses nomes em Eu também, eu inglês. não sei se pronuncia com E ou com A, eu sei que escreve com A, airbag. Airbag. É, Os carros lá já tinham isso, Patrícia. Nessa época aqui a gente não. A gente morria batendo com a cabeça no para-brisa. Era triste. Como que era assim, ignorado o Brasil, era totalmente desrespeitado, vamos dizer assim. E aí ele fez essa reclamação, começaram a melhorar os carros. Então, olha, ao deparar com esse abismo entre Brasil e país desenvolvido, as empresas começaram a incluir no seu dicionário de negócio a palavra TQC, Total Quality Control. E aí foram. Trabalhei na Energisa, a Energisa implementou qualidade. Trabalhei na companhia industrial, a companhia industrial implementou qualidade. Trabalhei na Multifabril, que era uma empresa aqui em Cataguases, também implementou. E aí foi virando uma coisa comum, entendeu? Aí começou a surgir cursos de gestão da qualidade, pós-graduação, e assim vai. Foi tudo nessa época. Mas assim, numa velocidade extrema. Chegou o ponto da Folha de São Paulo lançar toda semana um folheto do Sebrae falando sobre qualidade. Eu colecionei isso. Colecionei e tem aqui na minha casa. Até hoje ainda dá para tirar certas coisas, coisas que não ficaram, logicamente, ultrapassadas, né? E aí começaram-se as mudanças. E uma mudança foi muito drástica. As empresas no Brasil iniciaram-se uma verdadeira jornada, eu diria até uma revolução, em busca da tão sonhada qualidade. Estávamos muito atrasados. Fomos aprender onde tudo começou de fato, que foi no Japão. Aí que começaram-se os problemas também. Nós brasileiros, de uma certa forma, para você entender, nós incorporamos 100% da gestão da qualidade implementada. Desculpa, mil perdões. Perdoa. Nós implementamos 100% da qualidade do que se praticava no Japão no Brasil. Entendeu? Ou seja, não vai dar certo, né? Não podia dar certo, né? Olha a diferença de um povo, olha do outro. Aqui, pelo amor de Deus, quando eu falei olha a diferença de um povo, olha do outro, não é menosprezando nenhum, nem menosprezando o outro. É porque nós somos diferentes. Patrícia é Patrícia, Alexandre é Alexandre, Joel é Joel, e assim sucessivamente. Então, não existe. Não tem como eu pegar uma cultura e implementar na outra. Você pode aprender algumas coisas. Como eu aprendo? Eu olho para você, Patrícia, embora eu não te conheça pessoalmente, só nas aulas remotas, mas eu sou muito assim. Se eu vejo que você tem uma coisa legal que vai me ensinar, eu vou aprender. Nossa, a Patrícia faz assim, vou aprender a fazer assim. Né? Olha como é que o caderno dela é organizadinho. Eu vou procurar o que tem de bom. Mas eu nunca vou ser a Patrícia. Eu não vou ter os seus comportamentos, a sua cultura, porque eu fui criado de uma maneira, você foi criado de outra. É assim também no povo. A personalidade do povo não muda. Entendeu? Então, lógico que e a primeira tentativa foi essa. Implementar a qualidade aos moldes do Japão. Os livros vinham qualidade e estilo do Japão. Entendeu? E aí é uma coisa que não podia dar certo, porque cultura e hábitos você tem os seus. E aí, inclusive, temos que respeitar isso. Entendeu? Inclusive, temos que respeitar.
A pior coisa de uma pessoa é não respeitar a personalidade da outra, não é? Então, o Brasil tem a sua cultura e seus hábitos. Os japoneses têm a sua cultura e seus hábitos. Tem coisas que no Brasil a cultura é legal, tem hábitos no Brasil que é bacana, tem cultura do Brasil que deixa o país ficar atrasado, tem hábitos no Brasil que deixa o país ficar atrasado. No Japão também. Eles têm culturas positivas, mas também têm culturas negativas. Eles têm hábitos positivos, mas também têm hábitos negativos. Como ninguém é perfeito. Por exemplo, tem muita coisa também no Japão que tem atrapalhado, tem emperrado o crescimento do Japão. Um exemplo é essa tal sonhada estabilidade do emprego. Entendeu? A população do Japão está envelhecendo. Então, o que acontece? Então, tem culturas e hábitos que são perniciosos, entendeu? Não é porque tudo lá é perfeito. Lógico que eles estão na nossa frente, é um país mais desenvolvido, mas aí são outras circunstâncias, são outras coisas que a gente deveria, se a gente for discutir isso, a gente vai para o lado da política, da história, da colonização, da forma que foi colonizado. Então, tudo é igual assim, o que é a Patrícia hoje você é resultado de tudo que aconteceu com você. Você tem uma história por trás de você, que é o que te faz ser o que você é hoje. Tanto que eu também tenho. Tanto que, quando a gente tem algum problema, o que os psicólogos fazem? Eles tentam descobrir lá atrás o que nos traumatizou, para tentar, né, trabalhar isso. Então, é por aí também. Todo povo tem sua história. Então, o fato dos japoneses hoje estar na nossa frente em termos econômicos, de riqueza, né? Mas, em compensação, tem muito suicídio, né? Então, tudo tem o bom e o ruim. Então, não dá para ser igual. Aí, o que é necessário fazer? E aí, depois o Brasil acordou, né? Foi necessário absorver alguns conhecimentos mas encontrar o jeito brasileiro de se fazer a qualidade, né? Respeitando a nossa cultura e os nossos hábitos. Simples assim. Cara, isso dá para praticar? Então, vamos praticar. Isso aqui não independe da cultura. Pô, limpeza independe da cultura, embora a cultura conta um pouco, mas é uma coisa que aí é uma necessidade. Limpeza, hábitos saudáveis é uma necessidade. Igual, por exemplo, eu não tenho o hábito, por exemplo, de fazer caminhada, entendeu? Ah, por quê? Eu não fui acostumado. Meu pai nunca ligou para isso, nunca passou para isso. Então, eu já te falei. Ah, mas é um hábito que eu tinha que mudar. Aí não é questão de você estar copiando os outros, não. É um hábito que, porra, é saudável fazer caminhada. Então, tem coisas que, mesmo que não esteja na nossa cultura, é necessário implementar uma mudança na cultura. Não estou falando também que porque a gente é assim, que vai ficar assim a vida inteira. O que eu estou tentando te falar é que a gente também não pode ser 100% igual, porque nunca vai ser. E nem deveria, né? Agora, vamos pegar, então, os pontos em comuns que foram praticados no Japão e que deu para praticar no Brasil. Por exemplo, administrar por meio de projetos, era muito comum isso no Japão, e isso foi implementado hoje no Brasil, se fala muito em projetos, até na parte política, né? Então, se administra projeto, até surgiu aí, que eu até procurei hoje, coincidentemente, uma MBA em gestão de projetos, que eu estou vendo que esse negócio está crescendo muito, eu estou com vontade de fazer. Aí hoje eu estava vendo, só achei o preço um pouco salgadinho, a mulher falou assim, mas a qualidade é boa, se você quiser qualidade ruim, você pega aí pós-graduação mais barata, mas também eu tenho filha ainda fazendo faculdade, então fica um pouco complicado. Mas eu estou com vontade de fazer. Então, administrar por meio de projetos é muito comum. Então, eu contrato a Patrícia para fazer um projeto de gestão da qualidade para mim, implementar. Pronto. Você vai trabalhar para aquilo ali, acabou, te pago, faz um contrato, né? Então, isso está sendo muito comum e vai ficar cada vez mais comum. Tá? Isso também vem muito dos americanos. O outro ponto em comum, utilizar um procedimento estruturado para solucionar os problemas, que é aquelas ferramentas, né, de método de análise e solução de problemas, tal. Beleza. Também deu para praticar e colocar no Brasil. Fazer uso de algumas ferramentas simples para aperfeiçoar processos. Por exemplo, mapeamento de processo, fluxograma, entendeu? Algumas coisas nós já praticávamos, né? Mas aperfeiçoamos com essa questão da gestão da qualidade. Montar uma infraestrutura de apoio de gerência de projetos específicos. Da mesma forma, por exemplo, já que você vai implementar a gestão da qualidade, eu vou te contratar para esse projeto, você tem que ter uma infraestrutura para te apoiar. Não adianta também te chamar e deixar você a Deus dará. Não, tem que montar toda uma estrutura para apoiar a Patrícia, que vai implementar aqui uma gestão de qualidade, gente. Tem projeto normalmente tem início, meio e fim. Tá? Mas não é que a gestão da qualidade vai acabar depois que você sair, não. Você vai implementar as ferramentas, depois vamos dar sequência. Bom,
No início, era comum que a qualidade era dominada apenas por engenheiros de produção. Por quê? Era comum que a qualidade, Patrícia, ela era voltada muito para a produção, somente para o produto. Por quê? Nós vimos que nossos produtos estávamos atrasados, né? O Brasil viu. E esse estudioso aí, americano, Philip Crosby, ele, através de estudo, ele viu que a qualidade deve ser uma preocupação de todos, e de domínio de todos na organização, e não somente do engenheiro de produção, porque ele ficava muito sobrecarregado do engenheiro de produção. Quer dizer, o engenheiro de produção era responsável pela qualidade da produção e do processo e do produto. Pá, aí acabou ali, não precisava mais ter qualidade? Não. Ele teve o mérito, né, de desviar a atenção do controle da qualidade das máquinas, que é do processo de produção, para os seres humanos. O que ele percebeu? E o que de fato aconteceu? Foi uma percepção e, de fato, ela acabou ocorrendo. As empresas investindo em tecnologia, em máquinas e tal, ela se igualou. Todo mundo acabou se igualando. Aí o diferencial é o ser humano. Coisa que, com a Revolução Industrial, ficou adormecido. O processo antigamente era tudo artesanal, antes da Revolução Industrial. Tudo artesanal. Então o ser humano tinha valor. Com a Revolução Industrial, veio a época das máquinas, as máquinas a vapor, tal, que nós estudamos. Mas o ser humano, nessa época, ele foi equiparado à máquina. Aí surgiram as críticas, né, naquela época. O próprio Charlie Chaplin faz um filme criticando isso, que é um filme que todo professor acaba passando, né? Tempos modernos. Então começou aquelas críticas. Agora, nas décadas atual de 90 para cá, o ser humano voltou a ser o ator principal numa organização. Então, não é mais somente um engenheiro de produção, não está mais só nas costas dele. Ele tem que fazer a parte dele, porque ele trabalha muito interno. Mas e a pessoa que trabalha externo? E a pessoa que tem um contato com o cliente? E a pessoa que vai lidar com o ser humano, outro ser humano, que tem que ter uma sensibilidade, empatia? E aí fomos desenvolvendo uma outra coisa. Qualidade emocional, coeficiente emocional. Saber lidar. Surgiu também daí, né? Assim como surgiu qualidade de vida no trabalho. Ah, mas espera aí, para eu ter um funcionário motivado que vá atender bem, ele tem que estar se sentindo bem. Ele tem que se sentir que ele faz parte da empresa. E aí, Patrícia, você percebe que vai expandindo o negócio, entendeu? As coisas vão só expandindo, só vai crescendo. E vão surgindo teorias. E aí surge qualidade de vida do trabalho. Aí as empresas começam a pagar plano de saúde para o funcionário, as empresas começam a cuidar, colocar, principalmente em grandes cidades, creches, entendeu? Começa a cuidar das pessoas, né? E aí começa a implementar qualidade de vida, ou seja, não fumar, campanhas para pessoas exercitar, para a pessoa ter postura, um monte de coisa relacionada à qualidade de vida. E também começou, hoje, você vê, você vai numa palestra, agora tem aí coaching, né? É o que está em alta. Pode ser um modismo? Pode, mas é porque todo mundo está visando trabalhar esse bem-estar, entendeu? Eu acredito que alguns, como tem profissionais bons, tem profissionais ruins em todos os setores. Vão ter coaches enganadores, mas vão ter coaches bons. Então, você vai em palestra, sempre tem aquele coach, né, que fala, tal, vamos acreditar na vida. Mas é por quê? É porque é necessário o ser humano trabalhar essa qualidade de empatia, de saber se comunicar, entendeu? Porque o ator principal agora voltou a ser o ser humano. Então, as empresas hoje, elas querem qualidade na produção, qualidade no processo, qualidade no material, qualidade nas máquinas, qualidade na vida das pessoas e qualidade no espírito das pessoas, tá? Vou chamar de espírito a parte emocional, tá bom? Se você me permite. Bom, o que de fato aprendemos com os japoneses? Continuando. Aprendemos também o Kanban, que a gente já aprendeu, né? Que puxa a produção ao invés de empurrar. Aprendemos com o japonês que estoque baixo é um fator de vantagem, né? De competitividade, que aí o just in time trabalha com estoque no tempo justo. Aprendemos a filosofia Kaizen, que é melhoria contínua, porque a maior falácia que se existe hoje é falar que você vai mudar amanhã. Patrícia, a partir de amanhã, você vai ser outra pessoa. A partir de 1º de janeiro, a Patrícia vai ser outra pessoa. Não é assim. As mudanças são
Ou a gente tem essa esperança que no dia 1º de janeiro a gente vai mudar, né? Eu não sei se você tem essa mania. Várias promessas a gente faz à meia-noite. A partir de agora eu vou fazer a caminhada, vou cuidar da minha saúde, vou estudar mais. Em março eu já estou passando de ano, entendeu? Vou me organizar. A gente faz isso. Muitas pessoas fazem. Aí no dia 1º de janeiro a gente acha que isso vai ser assim, mas não vai. É uma coisa trabalhada. Nada é fácil, entendeu? Então, o Kaizen é uma melhoria contínua, coisa que a gente tem que acreditar. Vamos parar de acreditar em Papai Noel. Vamos parar de acreditar em facilidades. Não, tá? Aquelas propagandas assim, compre esse remedinho, em 2 semanas você vai perder toda a sua gordurinha e tal. Isso é maior besteira. Não, para melhorar mesmo, você vai melhorar a sua alimentação, você vai aí, você vai ter um corpo legal. É ginástica, entendeu? A não ser que a pessoa faça isso artificialmente mesmo, com remédio, mas podendo ter problema de saúde, né? Como a gente vê aí. Células de produção, análise de valor nós já estudamos, controle estatístico do processo nós estudamos, brainstorming nós estudamos, né? E na parte tecnológica, o que nós aprendemos com os japoneses? Nós aprendemos manutenção preventiva, automação dos sistemas, planejamento de produção, facilitação de etapas ou momentos no processo de fabricação, setup de ferramentas, preparação, ajuste de máquinas, lote mínimos de produção, melhoria no giro dos estoques intermediários, principalmente, modificações no fluxo do processo, automação industrial e robótica e, por último, indústria 4.0, que agora está começando a se falar. Vocês que estão próximos a formar, Patrícia, daqui uns dias vocês têm que fazer muito curso disso aí, tá? Palestras, seminário, porque agora estamos entrando nessa era da indústria 4.0, que é a indústria que está funcionando de forma remota, né? Através de sistemas remotos. E, por último, o conceito do serviço ao cliente, que também foi despercebido o seguinte, aí é aquele outro slide, né? Se falava em produção, produto, processo e tal, só que esqueciam-se do serviço ao cliente, né? Ou seja, o atendimento. Então, isso tudo nós aprendemos. Agora, Patrícia, o que nós deixamos de aprender? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Tem coisas aqui que a gente deveria ter aprendido. E tem coisa que não tem como mesmo, não. Então, agora aqui, não é uma questão de eu estar defendendo o que está escrito aqui, não. Vou te dar um exemplo. O que deixamos de aprender e que é certo? Culto à empresa e aos seus líderes. Nós não temos isso. E eu acho que isso a gente não tinha que aprender mesmo, não. Você já viu aqui no Japão, aqui no Brasil, a gente colocar os nossos chefes como pedestal, como pessoas quase semideus? A gente não faz isso, o Japão faz. Então, isso aí realmente a gente não precisa de aprender. Eles colocam a empresa em primeiro lugar, entendeu? Mais do que a família. Então, eles têm isso. Você vê que lá, por exemplo, o rei lá, que lá é um país imperial ainda, né? Tal, cara, as pessoas né? Eles têm isso na cultura dele. Então, a gente não tem que aprender isso, porque a nossa cultura é outra. Isso não vai mudar em nada a nossa cultura. Então, você cultuar a empresa, cantar hino da empresa, eles cantam hino da empresa, canta, entendeu? Tem uns treinos assim que não precisava de aprender. Então, beleza. Estabilidade no emprego. Claro, no mundo capitalista é muito difícil. Eu acho que eu queria ter, é meu sonho. Todo mundo sonha você ter estabilidade no emprego. Mas a gente pensa na gente, no egoísmo nosso. Mas vamos pensar em termos de empresa. Pô, às vezes você tem que manter funcionário. É o que acontece na empresa pública. Às vezes você mantém funcionário, cara, que já não está produzindo. Tem funcionário que já está desmotivado, mas você tem que manter ali, né? Então, é outra coisa que a gente deixou de aprender e que foi bom, entendeu? Não é estabilidade no emprego, é lógico que para quem tem a estabilidade é bom. Mas e para o outro lado? Vamos pensar que no outro lado, você como dono de empresa, você tem que ficar mantendo funcionário o resto da vida, sendo que às vezes você vai passar por uma dificuldade, entendeu? Então, essa questão. Aqui a gente não tem essa estabilidade, pelo menos na iniciativa privada, não. Né? Lógico, se você puder evitar o turnover, né, não ficar demitindo os outros também à torto direito, é lógico que você vai ganhar os funcionários no sentido motivacional, mas não que seja uma regra, entendeu? Porque lá, quando você demite o funcionário, lá que também pode haver demissão, mas quando você demite um funcionário, ele até suicida, entendeu? Volto a falar, eles botam a empresa no primeiro lugar. Outra coisa, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Aí nós poderíamos ter, a gente até faz, mas não como os japoneses. Aí baseado na pesquisa que eu fiz antes de dar essa aula, o Japão investe 2,6% do PIB
em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, 0,7. Quer dizer, complicado, né? Então, e isso 0,7 contando com o governo. Se tirar o governo, é 0,20. As empresas do Brasil só investem 0,20 do PIB. Entendeu? A diferença para 0,7, ou seja, que é 0,5, é o governo que investe. Então, nosso investimento em pesquisa realmente é baixo. As nossas universidades não investem em pesquisa como deveria, são uma ou outra e muito pouco, entendeu? Então, nós estamos muito atrasados nisso. Isso aí nós deixamos de aprender, infelizmente. Agora, eu não sei, sabe, Patrícia? Porque educação nunca foi muito prioridade dos nossos governantes, de um modo geral, sem falar de A, B, C, partido A, partido B, partido D. De um modo geral, nós negligenciamos a educação. Não sei o motivo, infelizmente, e a gente paga um preço por esse atraso. Toda vez que o Brasil evoluiu economicamente, o Brasil nunca investiu em educação. Foram dois que eu me lembre, tá? Que eu me lembro. Foram dois momentos. Eu não lembro antes de 70, porque eu nasci em 69. Eu não lembro disso antes, só pela história. Aliás, teve. Na década de 50, o Brasil cresceu. O que o Brasil fez? Brasília. Década de 70, milagre brasileiro. O que o Brasil fez? Obras faraônicas. Governo Lula, o que o Brasil fez? Copa do Mundo, Olimpíadas. Ou seja, nunca teve um investimento em educação. Toda a vida que o Brasil teve bem economicamente, que a gente vive de cíclicos, né? Momentos cíclicos, há momentos de alta na economia e momentos de baixa. Então, nós já vivemos em recessão, já vivemos em crise da dívida, crise do petróleo, hiperinflação, já vivemos tudo. O Brasil já viveu de tudo, como a grande maioria dos países. Mas toda vez que a gente esteve surfando, vamos dizer assim, na economia, a gente sempre investe pelo lado errado. Isso é uma opinião, tá? Não estou pedindo aqui para você também concordar, tá? Porque isso aí não é baseado em ciência, não está escrito texto. Não é você discutir comigo quando eu falo que 2 mais 2 vão dar 4, você vai discutir. Não tem como, porque 2 mais 2 dá 4 mesmo. Né? Não é uma ciência, não é, isso que eu estou falando não é ciência exata e não é. É uma opinião de percepção, de ter estudado história, de ter lido os livros de história, né? E eu gosto de história também. E aí, a minha opinião, né? Pode também discordar. Mas eu já percebi isso. O Brasil cresceu na década de 50, aí alguém pode discutir sim. Ah, mas era necessário construção de Brasília. Tá, eu não estou discutindo isso. Então, pode ser também, pode ter sido necessário. Né? Até porque eu sou muito fã do Juscelino Kubitschek, eu tenho livro dele, eu tenho mais de 5 livros do Juscelino, porque eu gosto dele. Mas então não estou discutindo. Mas eu quis dizer o seguinte, mas aí o investimento foi para construir uma cidade, o Brasil gastou muito. E segundo, na década de 70, o Brasil recuperando de novo, foi um milagre econômico que o Brasil constrói. Ponte Rio-Niterói, foi bom, era necessário também, reduziu a viagem de Niterói ao Rio, mas, poxa, gastou pra caramba. Mas aí teve gasto demais, túnel, não sei o quê. Era necessário, mas por que não incluiu a educação também como prioridade? É nisso que eu estou falando. E agora, mais recentemente, quando o Brasil estava de novo surfando na economia, daí Olimpíadas, Copa do Mundo, né? E o PAC foi esquecido. E o PAC também não incluiu educação em hora nenhuma. Foi toda uma infraestrutura para atender a Copa do Mundo e Olimpíadas. Não é crítica, tá? Não é crítica à ideologia, não estou defendendo A, B, não. Estou falando um fato, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que a gente deixou de aprender do Japão e também não é necessário, que é a cultura contemplativa. Eles têm isso facilita, mas aí não tem como a gente mudar. Eles têm aquela cultura, né? Você vê que a religião lá é budista, né? A principal religião deles. Então eles são mais centrados do que nós. Nós temos um país quente, né? De povo quente, povo que tem, como é que se diz? Povo latino-americano, né? É tudo emocional. Nós somos muito emocionais. Isso aí é difícil de mudar, porque tá relacionado à nossa cultura também, nosso comportamento. É aquilo que eu estava te falando. Nós não vamos conseguir mudar isso tão cedo. Então, você vê que a gente é um povo bem quente, no sentido de emoção, né? A gente abraça, a gente beija, eles nem se tocam no outro. Agora que a gente está tendo aí a pandemia, que a gente não pode tocar um no outro, que a gente vê como que a gente era, né? Aqui, de vez em quando eu vejo na internet, Patrícia, como que, por exemplo, como que eles veem o Brasil. Aqui no Brasil, eles sempre elogiaram o Brasil. Aqui se faz amizade fácil, realmente. As pessoas se tornam íntimas muito fácil, entendeu? Né? E lá, eles não têm esse costume de beijar, dar 2 beijos no rosto, igual
aqui no Brasil. Então, eles têm uma cultura mais fria, mais contemplativa, que, para a gestão da qualidade, acaba saindo um pouquinho na frente. E uma outra coisa que nós deixamos de aprender, aí eu também não sei se isso influencia, eles amam máquinas, robôs, eles adoram criar robô, entendeu? Eles dão nome para robô, nome de pessoas, nome de um roqueiro, nome de um ídolo. Aqui a gente não liga muito para isso, entendeu? Patrícia, era isso que eu queria falar nessa primeira parte da aula. Aí está a referência bibliográfica. Eu tirei esse livro do segundo aí, ó. Marco Oliveira, Gerência do Brasil, Equipe Técnica da OBI, Nobel 2016. Da editora Nobel 2016. Então, os outros, mas tirei muita coisa também da minha experiência, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, a primeira parte. O Joel, acho que está aí, agora que eu vi que o Joel agora conseguiu entrar. Estou usando só o nome da Patrícia, porque pensei que só estava a Patrícia na sala. Então, gente, essa é a primeira parte da aula, e a segunda parte eu faço uma revisão. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, e eu vou dar por encerrado essa aula, falta 3 minutinhos, então vou dar por encerrado, e a gente já começa a segunda parte, tá? Eu vou fazer uma revisão na segunda parte. Tá, joia? Beleza, Patrícia? Beleza, Joel? Posso fazer sim? Beleza. Então tá. Faltam 2 minutinhos só para acabar a aula, porque eu estou vendo aqui, ó, 3 minutos. Uhum. Aí eu já vou encerrar aqui. Aguardo vocês daqui a pouco. Um abraço para vocês. Um abraço.